Então eu vou começar o programa de hoje que nem o Thunderbird. Olá, amiguinhos, tudo bem? Estamos começando mais um Farias por aí. Então vamos começar falando um pouco aqui do visto de residência. Acho que a categoria que eu quero falar sobre o visto de residência ele tem várias categorias diferentes. Então a categoria que a gente vai falar é a Skilled Migrant, que essa categoria são para pessoas que elas têm habilidades que estão em demanda na Nova Zelândia. Então seria assim, o país precisa de algum tipo de profissional, ele não tem e ele está pedindo. E se você é um desses profissionais, você tem uma chance grande de poder virar um residente do país, assim como eu virei. Entendi. E tem alguma área específica que a Nova Zelândia precisa mais? Como que é? Então, vamos falar disso aí. Aqui é o site da Nova Zelândia, tá? Esse Immigration aqui, immigration.govt.nz. Aqui no site ele tem várias informações e aqui do lado direito ele tem essa parte do Quick Links, tá vendo? Se você clicar nesse link aqui, ele vai abrir nessa página aqui que eu já tenho preparado aqui na minha aba. Então, o que é essa lista? Essa lista são as demandas que o país tem de profissionais, tá? Então, de habilidades específicas. Existem duas formas de você procurar aqui, tá? Então, só para explicar um pouquinho. Você pode procurar no Long Term Skill Shorted List, que essa lista aqui são as listas que estão em demanda e vão estar em muito tempo. Então, são long term, então por um longo tempo ela vai estar aqui, tá? Existe a lista que é esse Immediate Skill Shorted List, que é essa lista aqui, é assim, eu preciso imediatamente, talvez no futuro essa demanda não exista mais, mas hoje existe e ela está em alta. Existem umas outras coisas, por exemplo, isso daqui, ó, Canterbury Skill Shorted List, que esse daqui é específico para uma região da Nova Zelândia, que é a região onde fica Christchurch, na Ilha do Sul. Então, como lá foi afetado pelo terremoto em 2011, eles têm uma lista de demanda específica que é para ajudar a reconstrução da cidade. Então aqui você pode também aplicar por essa lista, mas você vai poder morar especificamente na região de Canterbury, que é a região onde fica Christchurch. Beleza? É fácil verificar essas listas, então se você clicar aqui ele expande e você tem um PDF, você pode clicar e ele vai carregar aqui a lista de ocupações. Se você não quiser ir pela lista, você quiser tentar a forma mais fácil, você nesse Find Your Occupation, você digita aqui o seu cargo, o que você vem trabalhando nos últimos anos, né, a sua profissão, e ele vai procurar dentro da base de dados dele e ele traz em qual as listas que está. Então, por exemplo, ele é um Skilled Occupation, então você pode utilizá-lo para migrar fazer o processo de migração como Skilled, né? Skilled é as habilidades que estão em demanda. E ele está na lista a longo termo, então significa assim, a gente precisa disso e vai precisar por muito tempo. Então, por exemplo, se você é um Business Analyst, é uma coisa legal, é uma profissão legal para fazer o processo de migração aqui, porque você sabe que ele está na lista e vai estar por muito tempo. Então, continuando. Então, depois que você encontrou aqui a sua profissão e ela está em alguma dessas listas, você tem que fazer o sistema de pontuação. Então, como que funciona o sistema de pontuação? Na Nova Zelândia, para você poder participar desse tipo de visto, você tem que ter 100 pontos ou mais, tá? Se você tiver 140 ou mais, você já é automaticamente aprovado. Então, assim, a cada 15 dias, eles têm uma rotina que pega o pessoal que está na lista de espera. E se você tem mais de 140 pontos, se você não for pego na primeira, você vai na segunda, porque tem
um número de pessoas que eles pegam em cada corte a cada 15 dias. Então, se você tem mais de 140 pontos, você vai ser pego. Se você tem menos de 140 pontos, você pode ou não ser pego. O que significa? Significa que, se não conseguirem preencher a vaga do mês, o número de vagas abertas no mês, para pessoas com mais de 140 pontos, aí eles começam a pegar quem tem menos de 140 pontos. Então, se você quiser fazer uma prévia da sua pontuação para ver quantos pontos você teria, você vem no aqui I want to, e ele vai ter uma opção aqui de viver na Nova Zelândia. Então aqui, Live in New Zealand, clica Go, ele vai abrir uma próxima página. Aqui tem a opção do imigrante que tem esse skill, né? Então, se você tem a habilidade que a Nova Zelândia precisa, você clica aqui, ele vai ter uma página explicando. Aí aqui ele tem o Points Indicator, você clica aqui, ele vai carregar uma outra página, onde você vai preencher toda a informação, dar um Calculate, e ele vai fazer o cálculo para falar quantos pontos você tem. Se aqui já nessa ferramenta já deu menos de 140 pontos, então estude outros vistos, porque esse visto não vai ser para você. Essa ferramenta, ela não é precisa, tá? Ela dá uma ideia da sua pontuação. Então, se você quiser realmente fazer o trabalho preciso, ele tem uma outra forma, que é o que ele chama de EOI, que é o Expression of Interest. Então, para fazer isso, você vai para o Home, ele vai ter aqui esse Login to Apply Online, você dá um Go. Então, aqui nessa tela, se você já tem um usuário, você loga com o seu usuário, senão você cria uma conta nova, tá? Então, logando aqui nessa tela, esse é o seu painel central, tá? Então, do lado esquerdo em cima, ele tem aqui para você fazer o Expression of Interest, embaixo aqui de serviços online. Então, você clica aqui, clicando aqui, ele vai abrir essa tela. Então, essa tela é onde ele te dá as opções do que você pode fazer. E aqui tem uma parte, se você está pronto para começar, clique em Criar. Então, você clica aqui, ele vai abrir essa nova tela que é para você fazer o draft. Então, o que acontece? Aqui, quando você faz o seu draft, você consegue ver quantos pontos você está tendo conforme o que você está respondendo. E aqui é a pontuação real, tá? Então ele tem aqui, ó, a parte perguntando sobre você, sobre sua saúde, inglês, trabalho, família. Então você vai clicar, você vai preenchendo, dá para você salvar a qualquer hora, você clica aqui em Complete Later, você não precisa terminar tudo conforme você está fazendo. Se você der um Validate, ele vai já mostrar quantos pontos você tem, e no Summary ele volta para a tela inicial, onde você consegue ver todos os seus pontos. Uma coisa importante de lembrar é, todas as respostas que você fizer aqui, se você entrar no pool e for selecionado naqueles cortes a cada 15 dias, depois ele vai ter um tempo que demora de 3 a 6 meses para você receber um negócio que chama ITA, que significa Invitation to Apply, que é assim, você recebe um convite da Nova Zelândia para você solicitar o seu visto. O que acontece? Recebendo esse convite, eles vão alocar uma pessoa da imigração, então um consultor da imigração, que ele vai tratar com você de toda essa aplicação. Então o que ele vai querer saber? Se tudo que você colocou aqui é verdade. Então assim, não minta nas respostas, porque se você cair na mão do consultor e depois ele pegar que é mentira, além de você não conseguir tirar o visto, você não consegue tirar mais nenhum outro visto para Nova Zelândia. Então aqui no final tem uma declaração que você vai preencher de que tudo que você disse aqui é verdade. E tudo você vai ter que provar que é verdade. Então, outra coisa importante de dizer é que você vai ter que provar que essa habilidade especial aí que tem em demanda, você tem, e você preenche os requisitos.
Então lá naquela telinha que eu falei, que eu mostrei para vocês, você tem, por exemplo, aqui no analista de negócio. Então ele tem aqui a lista de ocupações. Quando você clicar na setinha, ele vai perguntar para você qual que é os requisitos que você precisa para você poder pedir esses pontos. Então ele tem aqui qual o tipo de faculdade que você tem que ter feito. Ele pede que você tenha experiência, por exemplo, aqui ó, de no mínimo 3 anos na área. Cada profissão pode ter um requisito diferente, tá? Então você tem que entrar aqui e ler o requisito. E você vai ter que provar que esse requisito é verdade. Como que você prova? Então aqui vai ter uma parte quando você estiver preenchendo que vai perguntar sobre as suas qualificações. Então você vai colocar, por exemplo, aqui o de analista de negócio, ele pede uma faculdade. Então você vai ter que colocar aqui qual a faculdade que você estudou, qual ano que você estudou, todos os dados sobre a sua faculdade. E tem uma coisa que você vai precisar fazer que é o NZQA, que é esse New Zealand Qualification Authority. Então você vai ter que entrar em contato com o NZQA. Tem um outro site para isso, que a gente pode mostrar em um outro vídeo os passos. Você vai ter que se registrar, colocar todos os dados da faculdade que você estudou, o curso que você fez, qual as matérias, qual a carga horária. Então, por exemplo, aqui no analista de negócios, ele pede um bacharel. Então, quem fez faculdade que são menos de 4 anos, não dá para aplicar como bacharel. Ele pede que seja a carga horária completa de uma faculdade de 4 anos do Brasil. Então você vai ter que entrar, preencher, mandar toda a documentação e eles vão devolver para você um número de referência que você vai preencher aqui. E ele vai mandar para você qual o tipo, então por exemplo full, e ele vai mandar o level. Então de acordo com o level você ganha pontuações diferentes. Então por exemplo, se você teve aqui o que eles falam como level 6 ou 7, que é geralmente o que você recebe no bacharel, você vai ganhar 50 pontos. Então você clica aqui 50 pontos, preencheu todos os dados da faculdade e continua. O que vai acontecer? Depois quando você tiver que mandar a documentação para a Nova Zelândia, inclusive o que você recebeu do NZQA, você vai ter que enviar. Você tem que enviar toda a documentação. Então assim, preencheu tudo isso daqui, você vai saber quantos pontos você vai realmente ter. Se você é casado ou você mora com uma outra pessoa, pode ser do mesmo sexo ou de sexo diferente, se você conseguir provar que você tem uma relação estável, você mora no mesmo endereço e você tem conta conjunta por mais de 1 ano, então como que você prova? Com cartas, extratos bancários, fotos, ticket de viagem, tudo que você puder provar. Então você pode também pedir os pontos dessa pessoa. Então essa pessoa ela não precisa ser skilled, mas quanto mais coisa ela tiver, mais pontos vai dar para sua aplicação. Então deu aqui os seus 140 pontos, você pode aplicar, vai aparecer um botãozinho aqui para você submeter. Na hora que você submeter tem uma taxa que tem que pagar, que eu não lembro o valor. Você vai pagar essa taxa e ele vai entrar lá no pool, que é na fila. Então entrou na fila, cada 15 dias vai ter o corte, você vai ser pego, vai demorar de 3 a 6 meses para a imigração entrar em contato com você. Aí vai ter um consultor da imigração que vai estar em contato com você. Ele vai pedir para você enviar toda a documentação, provando que tudo é verdade. Então pode ser que você envie documentação e ele peça mais coisas. Depois que você terminou todo o processo de provar que o que você falou é verdade, aí vai ter uma entrevista. Essa entrevista pode ser via telefone. Você pode receber uma ligação da Embaixada da Nova Zelândia na Inglaterra ou da própria Nova Zelândia, ou você pode ser chamado para fazer uma entrevista pessoalmente na Embaixada da Nova Zelândia no Brasil, que fica em Brasília. Eles já deixam agendado com você, então? Sim. Aí o Immigration New Zealand, eles te ligam, né? Eles fazem várias perguntas, então, sobre você, sobre o que você quer fazer na Nova Zelândia. O objetivo, assim, é eles entenderem que você realmente quer ir para o país e que você pretende criar família, criar raízes, que você pretende realmente ficar no país.
Então, no final dessa entrevista, 3 coisas podem acontecer. Ou eles te negam visto, ou eles te dão um visto, que é um visto temporário de trabalho, que vale por 1 ano, para ver se você realmente vai conseguir trabalho e se ajustar no país. E depois esse visto de trabalho, que ele chama Work to Resident, ele pode virar uma residência. Ou eles te dão um visto de residência direto. Aí depois que você faz essa entrevista, tem essas 3 decisões. Eles não vão te dar essa decisão na hora, porque a pessoa que está te entrevistando, ela vai escrever tudo que foi conversado, como foi conversado, como ela achou seu inglês, tudo, e ela vai passar para uma outra pessoa da imigração que vai pegar esse laudo, e com esse laudo ele vai te analisar e vai te dar essa resposta. Então essa resposta demora mais ou menos 1 semana. Então depois que terminar todo esse processo, você pode enviar seu passaporte para Nova Zelândia, o visto é estampado no seu passaporte, você recebe ele de volta. Depois que você receber ele, você tem 6 meses para entrar no país. Então, dentro de 6 meses você pode entrar no país. Entrando no país, o seu visto começa a ter validade. E esse é o processo para tirar o visto de residência. É o visto mais complicado, o visto que demora mais, o visto que dá mais trabalho, mas tirando esse visto, você nunca mais precisa se preocupar com visto, teoricamente, né? Realmente, parece que é um visto bem difícil de ser tirado, mas acho que com todas essas informações, acredito que a gente conseguiu ajudar bastante gente. E caso vocês ainda tenham qualquer outra dúvida, pode mandar pra gente, deixa os comentários aí, nós estamos à disposição. André, até semana que vem. Um abraço! Falou, Lu!